Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre como se dão as implantações de serviço de saúde. E o nosso convidado desse episódio de hoje é o Dr. Mário Sapedi Neto. Mário é médico pediatra, pós-graduado em gestão de serviços hospitalares pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em administração em saúde pela Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde. Colaborador da SBCD há 6 anos e gestor médico corporativo há 2 anos. E além de tudo isso, ele é pai da Marina e da Elisa. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Tudo bem, Bianca, Ricardo? Primeiro, agradecer a participação nesse podcast. Está fazendo bastante sucesso dentro da SPCD e tem enriquecido bastante as discussões no nosso meio. Parabéns. Nós é Obrigada. que agradecemos. Doutor Mário, vamos começar traduzindo um pouco essas palavras esquisitas de implantação. Basicamente, a gente tem um contrato, a gente existe um chamamento público, né? O serviço público chama organizações para participarem, é credenciado, vê se atende aos requisitos do edital, e o vencedor começa a gerenciar e administrar uma unidade de saúde pública. Bom, visto que a gente começou ali, tem um contrato, a gente tem esse termo implantação, né? E aí vamos começar bem do zero. Contrato foi vencido, a organização recebeu o aceite que o contrato dela foi, a proposta dela foi a vencedora. Qual que é o primeiro passo para chegar nessa nova instalação e organizar os trabalhos a partir daí? Tudo começa um período antes, né? Partindo do princípio que já foram as visitas técnicas, todo o plano de trabalho bem elaborado. A hora que termina o chamamento e você tem a vitória da organização social, ela começa a reunir, então, o seu departamento de implantação, ou no nosso caso, reúnem as pessoas que estão mais habituadas a esse processo, e a gente começa esse período de pré-implantação, ou também chamado de transição, onde começam as conversas com o órgão contratante e com quem está de fato no serviço até o término do contrato, né? Então, a implantação ela começa um pouco antes do primeiro dia de trabalho. É reunido um grupo, esse grupo tem que tomar conhecimento de absolutamente tudo que tem no plano de trabalho, então a gente tem que chegar com muita cautela, muito respeito aonde o serviço que a gente ganha e conhecer. Então, esse período pré-implantação, que é esse período de transição, ele começa aí de 30 a 15 dias antes da implantação. E a implantação, de fato, ela começa a acontecer no primeiro dia de trabalho e a gente costuma mensurar ela com 30 e até 90 dias aí no período de implantação. E Mário, das últimas implantações que a gente vivenciou aí, qual você acha que foi a mais desafiadora aí que a gente passou por um turbilhão? Bianca, é bem desafiador toda a implantação, desde um serviço de menor porte ou de um volume financeiro menor até um volume financeiro maior, de grande porte. Cada uma tem sua particularidade, né? Hoje a gente, dentro da SBCD, vem vivenciando algumas implantações com uma frequência grande, então nosso serviço está em expansão, e cada uma delas que a gente viveu esse ano acaba trazendo um aprendizado diferente. Desde a gente vai para um serviço que está crescendo, que está sendo inaugurado, né? Como a rede de atenção básica lá na cidade de Cubatão, onde já fazíamos parte de um serviço e a ampliação desse serviço no novo edital também gerou uma implantação, porque eram cargos novos, eram serviços de saúde ampliados novos que não tinham no município. E tanto a organização social como a municipalidade teve que se adaptar a esse novo contrato. Então, o impacto nem sempre é só conosco, o impacto também é por quem está recebendo esse serviço. Claro que num cenário positivo, onde você tem um impacto positivo, mas tudo que é novo gera uma transformação dentro da rede, né, da rede de atenção. Então, se eu comentar com você um desafio, um serviço que foi, eu vou estar sendo injusto com todos esses que a gente passou até agora. Cada um tem sua particularidade, igual filho. Responder qual é o mais desafiador, eu até seria um pouco injusto, tá? Porque cada implantação tem a sua particularidade, né? E a gente vem com uma sequência de implantações muito rica, onde a gente vem de serviços que já estão há muito tempo atuando, como serviços novos, como
em outros estados. Então, a grande dificuldade em si é você chegar na casa de uma pessoa que já está lá trabalhando e se apresentar, mostrar uma organização social nova, mostrar um modo de trabalho que pode ser um pouco diferente, né? E aquela pessoa vai ter que se manter no cargo, respeitar um novo regimento, mostrar serviço. Então, claro que a SBCD ela tem essa particularidade de aproveitar absolutamente todos os colaboradores que lá estão, reconhecer que eles estão lá por mérito deles e propor um novo plano de trabalho, e aí depois a gente vai acabar iniciando um novo relacionamento com esse colaborador, né? Então, performando, exercendo o trabalho, desempenhando aquela função pelo qual já estava, a gente acaba mantendo esse colaborador e a vida vai continuando nos mesmos moldes, né? Então, o grande desafio é ser uma pessoa estranha, ser uma organização estranha dentro da casa de alguém que já estava ali trabalhando. Então, a nossa principal meta dentro da implantação é que o colaborador se sinta acolhido, se sinta engajado e que o paciente não tenha nenhum tipo de prejuízo. O paciente ele não pode notar essa alteração de uma organização social ou de um outro contratante para a nova organização. Esse é o nosso grande objetivo e é o nosso grande desafio. Então, não é bem um serviço que está com mais desafios que outros, e sim esse grande desafio de fazer que o paciente não tenha essa dificuldade, que o paciente não note isso, né? E o colaborador se sinta abraçado. Então, desde o colaborador da faxina até o médico prestador de serviço, todos eles são importantes e devem ser acolhidos da mesma forma, né? Respeitando os seus direitos trabalhistas, respeitando a sua história, abrindo espaço para ouvi-los e entender como eles chegaram até ali. Eles passam peculiaridades do serviço, eles passam histórico de como chegou até ali, então uma ordem cronológica. Muitos têm relações com os pacientes de conhecer, já ter um carinho com alguns pacientes, já ter um afeto ali, são acolhedores e humanos, né? Então é muito estratégico da SBCD ter essa ideia de absorver os colaboradores. E eu estava pensando aqui porque a gente tem duas frentes, né? A gente tem uma frente que são os colaboradores, mas a gente também tem uma frente que é em relação à estrutura local, porque tem os desafios. Eu imagino que tem estruturas que estejam em estado ótimo, algumas que precisam de melhorias. Quais os tipos de arranjos que podem ser feitos? Ricardo, é legal falar desse ponto, porque a sociedade, né, o entorno, não só o paciente e o colaborador, mas você tem toda uma comunidade que faz uso desse serviço e a gente impacta, né? A mudança de organização social, a implantação, ela tem um impacto social muito grande e a gente tem que respeitar isso também, né? Desde conselho gestor, você tem as entidades que fiscalizam ali, os conselhos regionais de profissional, você tem simpatizantes do serviço que frequentam o serviço com bastante assiduidade, né? Então, a hora que a gente vai fazer essa ambiência e vai fazer esse projeto de implantação ou essa transição, também mapeamos esses players que são muito importantes ali, que fazem parte da comunidade. Em alguns casos, a gente vai para a rádio, a gente vai para jornal local, então a gente tem que se fazer presente e mostrar essa acessibilidade. A acessibilidade não é só abrir a porta do consultório ou abrir a porta do serviço. A acessibilidade é você buscar ali a sociedade no entorno e demonstrar transparência, demonstrar acesso. Fazemos isso também nos nossos processos de transição. Poucas pessoas notam isso, Ricardo. É legal falar isso porque faz muita diferença para nós que estamos entrando no serviço e a gente faz todo esse mapeamento. E, doutor, considerando, né, todas essas implantações, o que que a gente deve se preocupar hoje, nos precaver para as próximas? Bianca, cada uma gera um aprendizado, né? Então, essa coisa de você chegar na casa de uma outra pessoa, você tem que sempre se preocupar com a cultura local, você tem que fazer um mapeamento de mercado, você tem que entender a série histórica dele. Então, como está sendo a produção, como vem sendo noticiado aí a unidade dentro das redes sociais, dentro dos jornais. Então, toda essa preocupação de ambiente, preocupação com produção e cultural, tá? Essas são as
três principais. Depois a gente começa a ver a questão de sustentabilidade do projeto. Então, esse projeto a longo prazo ele é sustentável financeiramente e, num segundo momento, até ambiental. Então, essas são as preocupações que a gente faz em todos os serviços de saúde e, e essas particularidades de conselhos, legislações. Estamos vivendo uma nova realidade lá no Piauí, que tem sido bastante desafiador, conhecer uma cultura diferente, né? Aqui em São Paulo a gente está muito bem estabelecido, a gente já faz a interlocução com todos os sindicatos, conhece as legislações, e lá a gente está tendo que em busca dessas informações, tanto com os colaboradores como com os sindicatos. Então, essa é uma preocupação e um aprendizado grande que a gente está fazendo. E como é feita, né? Como a gente mensura essa avaliação pós a implantação do serviço? Como é feita essa avaliação? A gente faz essa avaliação de índice de satisfação do paciente, né? Assim como o Dr. Newton, o Dr. Braz acabaram citando, a gente faz a nosso SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário, você tem o índice de satisfação dele, mas você começa a mensurar de uma maneira ambiental. Então, eu vou avaliar se o meu contratante está satisfeito, se eu estou atingindo as metas pactuadas, se o contrato está sustentável, se a comunidade nos reconhece como gestores, se a comunidade nos reconhece como um serviço de saúde de referência e pela forma com que a SBCD chega, pela forma com que a gente mantém os nossos colaboradores, uma organização social séria, que registra todos os funcionários da melhor forma, respeita todos os direitos trabalhistas, e quando a gente subroga o funcionário, a gente mantém esses direitos trabalhistas que eles vinham tendo, a nossa taxa de satisfação, eu diria que ela é alta, e é bem satisfatório a gente poder conversar com eles depois do processo de implantação e perguntar, e aí, o que você achou? Como você considera que foi a nossa implantação? Você identifica algum ponto de melhoria? Então, o colaborador, eu diria que é um dos nossos principais índices de mensuração quanto à taxa de sucesso. E, claro, o nosso contratante e os nossos pacientes. É isso aí, gente. Então, acho que nos vemos na próxima implantação. Doutor Mário, muito obrigado pela sua participação e tenha um ótimo dia. Doutor, Obrigado, Ricardo. obrigada, tá, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui de implantações, de contrato, de gestão também. Te agradeço. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Estaremos juntos. Até. O Fala SBCD é uma produção da comunicação corporativa da SBCD, apresentado por mim, Ricardo, e pela Bianca, junto a ilustres convidados como o Dr. Mário. Até mais. Mas a gente entende perfeitamente Eu vou começar de novo agora. Nunca Desculpa meu aí. telefone tocou junto. Hoje tá... Pós-graduado em gestão de serviços hospitalares. Ai, volta, gente. Vai. Não, eu dei uma engasgada. 3, Não ri, Mário! 3. Bem-vindo à minha Não ri, vida. para, espera, deixa eu Bem-vindo respirar, à que minha senão vida. vocês vão ficar rindo, aí depois o Maurício vai querer ficar editando isso. Tá, vai. E as dificuldades dessa. Não, vamos voltar, gente. Calma que eu me perdi. Tá difícil hoje, hein?